No último dia de mandato de Joe Biden, um gesto chamou a atenção do mundo. O perdão preventivo ao Dr. Anthony Fauci. Uma decisão inédita envolvendo o homem que esteve no centro de todas as decisões sobre a pandemia e que levanta uma pergunta inquietante. O que estão tentando proteger? Enquanto isso, nos Estados Unidos, está sendo preparado um relatório explosivo sobre a pandemia. Esse documento promete expor não apenas a origem do vírus, mas também falhas graves na fiscalização de empresas americanas conectadas ao surto, fraudes em programas sociais e como o medo foi usado como uma ferramenta de controle. E adivinhe quem estava no centro de tudo isso? Dr. Anthony Fauci. Sob a liderança de Fauci, vimos uma corrida desenfreada para vacinas que, como já sabemos, não impediram a propagação do vírus. Foram bilhões de dólares investidos em soluções sem base científica sólida, enquanto a desinformação, promovida por órgãos como a FDA, confundia e dividia a sociedade. Médicos eram silenciados, dados científicos eram manipulados e qualquer voz dissonante era rotulada de negacionista. Mais do que isso, a pandemia se transformou em um negócio bilionário. A indústria farmacêutica lucrou como nunca, enquanto governos ao redor do mundo sufocavam suas populações com autoritarismo mascarado de ciência. Lockdowns, fechamento de escolas, destruição de pequenas empresas, tudo isso foi alimentado por decisões vindas diretamente da cartilha de Fauci. E agora, diante de um relatório que ameaça expor todas essas falhas e manipulações, surge o perdão preventivo de Biden. Será coincidência? Ou é uma tentativa desesperada de evitar que Fauci seja responsabilizado por tudo o que veio à tona? A verdade é que estamos falando de um esquema que vai muito além de erros de gestão. É sobre como o medo foi usado para manipular e controlar. É sobre como programas sociais foram fraudados enquanto empresas lucravam bilhões. É sobre como a ciência foi usada como escudo para autoritarismo e como a transparência foi substituída por narrativas convenientes. O relatório que está sendo preparado promete revelar tudo isso. Mas o perdão a Fauci deixa claro que os envolvidos estão mais preocupados em proteger seus próprios interesses do que em buscar justiça. Afinal, se não há culpa, por que a necessidade de um perdão preventivo? A quem realmente serviu a pandemia? A ciência ou a indústria farmacêutica? Essa é a pergunta que o relatório e a história não poderão ignorar. E enquanto aguardamos essas respostas, continuamos a questionar: quem será o próximo a ser protegido? E por quê?